Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Ottoni de Paula expôs denúncia envolvendo articulações para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, comentou a declaração do presidente a respeito de conluio de seus adversários políticos e expôs como José Dirceu, do PT, sugeriu a tomada de poder. Segundo o deputado, há um golpe que está em curso contra o presidente Bolsonaro. O deputado apontou: na declaração do presidente Jair Bolsonaro, ele diz o seguinte: há um trabalho incessante dessa mídia para tentar me desgastar e tirar a gente daqui. Bolsonaro está fazendo uma denúncia que muitos não perceberam. Há uma tentativa de golpear o presidente Bolsonaro realizando um impeachment ainda neste ano. Bolsonaro sabe que por qualquer passo em falso que ele dê, ele sofrerá um impeachment. O deputado disse: Bolsonaro está sozinho. Ele tem um STF contra ele, já está claro. Ele tem uma mídia contra ele e não tem nada que o proteja, a não ser que ele, ao lado do povo, siga as regras econômicas que precisam ser seguidas, mesmo que isso custe a sua popularidade. Ottoni de Paula alertou: o presidente nunca precisou tanto de nosso apoio. Bolsonaro sabe que a situação dele neste ano será crítica. Somente nós, o povo brasileiro, poderemos dar sustentação ao seu governo. Há 3 ingredientes que fazem o impeachment de qualquer líder político: a questão econômica, a falta de apoio político no Congresso e a falta de apoio popular. O que fez Dilma e Collor sofrerem impeachment? Esses 3 ingredientes. Desses 3, Bolsonaro ainda se segura em 1,5. Bolsonaro está em meio ao fogo cruzado e há uma tentativa clara de tirá-lo. Assista. Agora preste atenção. Você não deve ter reparado que na declaração do presidente Bolsonaro, e aí eu vou pedir para você compartilhar. Compartilha. Porque na declaração do presidente Bolsonaro, quando ele diz: chefe, o Brasil está quebrado, atenção agora, hein? Atenção. Eu não consigo fazer nada. Ele diz o seguinte: há um trabalho incessante desta mídia para tentar me desgastar, para tirar a gente daqui. Pronto. Bolsonaro está fazendo uma denúncia que muitos não perceberam. Senhoras e senhores do meu Brasil, há uma tentativa de golpear o presidente Bolsonaro, impeachmentando-o ainda este ano. Bolsonaro sabe que qualquer passo em falso que ele dê, ele sofrerá o impeachment. Bolsonaro sabe que isso também passa pela responsabilidade fiscal, que estão forçando ele a não ter. Mas se ele não tiver, ele é impeachmentado. E o pior, ele não tem aonde se proteger. E por que não? Primeiro, se cercou de militares que, infelizmente, amam mais os seus interesses pessoais do que o próprio Brasil. Se cercou de políticos, que era o que ele tinha naquele momento, que estão acostumados com o velho: o que você me dá para eu te entregar? Não, mas é pro bem do Brasil, amigo. Bem do Brasil? Pega só um guardanapo para mim. Bem do Brasil? Ah, bem do Brasil. A gente quer saber o bem do Brasil. Ou seja, o Brasil está no nosso bolso, né? Então, Bolsonaro está sozinho. Ele tem um STF contra ele, já está claro. Ele tem uma mídia contra ele e não tem nada que o proteja. A não ser que ele, ao lado do povo, siga as regras que precisam ser seguidas, as regras econômicas, mesmo que isto custe a sua popularidade. Nós nunca tivemos um presidente tão responsável com as contas públicas como Jair Messias Bolsonaro. Nós nunca tivemos um presidente tão despreocupado com a sua reeleição do que Jair Messias Bolsonaro.
Sim, Bolsonaro nunca esteve preocupado com a sua reeleição. Porque se tivesse, a sua postura hoje seria outra. Por isso, o presidente nunca precisou tanto do nosso apoio. O presidente nunca precisou tanto que nós estivéssemos ao lado dele como agora. Agora preste atenção. Bolsonaro sabe que a situação dele esse ano será crítica. Crítica. E só nós, o povo brasileiro, poderemos dar sustentação ao seu governo. Bem, para você entender, há 3 ingredientes que derrubam qualquer governo e que faz o impeachment de qualquer líder político. Primeiro, é a questão econômica, ou seja, o país está mal economicamente. Segundo, a falta de apoio político no Congresso. Terceiro, a falta de apoio popular. O que fez Dilma ser impeachmentada? Esses 3 ingredientes. O que fez Collor ser impeachmentado? Esses 3 ingredientes. A economia indo mal, falta de apoio político no Congresso Nacional e falta de apoio popular. Onde eles não conseguem derrubar Bolsonaro hoje é que desses 3 ingredientes, Bolsonaro ainda está se segurando em 1,5. Primeiro, ele não tem apoio dentro do Congresso, esquece, eu estou lá, não tem. É por isso que a eleição de Baleia Rossi para a presidência da Câmara será o maior perigo que o governo Bolsonaro vai enfrentar, porque já houve um acordo entre o PT, o MDB e o seu Rodrigo Maia de que a esquerda apoia Baleia Rossi desde que ele vote os impeachments, os pedidos de abertura do processo de impeachment contra Bolsonaro. E Baleia Rossi, atual presidente do MDB, apertou a mão dos canalhas da esquerda e confirmou: se ele for presidente, ele vota o impeachment do presidente Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro sabe que está hoje no meio de um fogo cruzado e sabe que há uma ameaça de impeachmentá-lo evidente, clara. Aonde que ele se segura? A economia está indo mal, poderia estar melhor, mas também o Brasil não está quebrado. E na sua popularidade, que Collor não tinha, Dilma não tinha, por isso foram impeachmentados. Ou seja, a manifestação do apoio do povo faz com que os políticos, deputados e senadores, que são aqueles que votam o impeachment, ou seja, os deputados que votam o impeachment, temem o povo. Portanto, se a popularidade de Bolsonaro continuar alta como está, o processo de impeachment ele é travado, porque o político vive de voto. Ok? Entendeu? Então preste atenção. Essa semana agora, o José Dirceu fez uma declaração, o criminoso, a cabeça pensante da esquerda, não é Lula, é José Dirceu. Ele é o grande demônio da esquerda. José Dirceu, ele disse essa semana como uma voz de comando para o judiciário, para o mundo político e para a grande mídia. Ele disse, abre aspas, não podemos esperar até as eleições de 22. Nossa tarefa em 21 é remover Bolsonaro de presidente. Ele já tinha dito lá atrás ao jornal É o País, abre aspas,
Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Portanto, há um golpe, e aí é golpe mesmo, em curso contra o presidente Bolsonaro. E este golpe que está em curso passa pela eleição de Baleia Rossi, o candidato de Maia e da esquerda como presidente da casa. Quais são as chances de Baleia Rossi ganhar? Muitas chances. Se você for somar todos os deputados das bancadas dos partidos que apoiam Baleia Rossi, ele teria 261 votos e contra 196 votos de Arthur Lira, não é? Fora os indecisos. Contudo, há muita desistência, há muita traição de ambos os lados. O problema todo são as candidaturas avulsas que vão concorrer. O Novo deverá lançar o seu candidato, tem mais umas 2 candidaturas avulsas. Essas candidaturas, teoricamente, elas não tiram voto de Baleia, mas elas tiram voto de Arthur Lira, que é quem hoje tem a simpatia do presidente Bolsonaro, ok? Essa história, e eu quero que você preste muito atenção nisso, e aí nós vamos terminar agora essa live. Talvez eu tenha chegado nesse momento mais importante aqui da live, não é? Esse fundo musical é o Thor que está aqui em casa, aqui latindo. Mas preste atenção, essa história de que o governo ele está liberando dinheiro para deputados para votarem em Arthur Lira. Cara, eu posso te dizer uma coisa? Eu vou confessar. Eu acho que eu nem deveria falar isso, mas eu vou falar. Um dia eu estive com o presidente Bolsonaro, eu e ele, sozinhos. E eu disse o seguinte: presidente, se nós formos manter o nível ético que nós mantemos com quem não joga com a ética, nós vamos perder. O que eu quis dizer para o presidente Bolsonaro é o seguinte: presidente, o senhor precisa usar as armas que o senhor tem, ainda que não sejam armas que o senhor queira usar. Por exemplo, o senhor precisa dar sustentação à mídia alternativa, que são os blogueiros, que são aqueles youtubers conservadores. O senhor precisa, de alguma forma, nós precisamos criar um canal de financiamento dessa turma, porque o PT fez isso, a esquerda fez isso, comprando a mídia. Eu disse isso a ele. Diz: presidente, o senhor precisa, de alguma forma, organizar mais a Câmara, mais o Congresso. Não é possível o governo liberar um orçamento extra, e esse orçamento extra, ele não vai apenas para os aliados, ele vai até para os adversários. Eu não sei se você sabe, mas fique chocado. O dinheiro extra, porque o que é a verba extra? Todo deputado ele tem 15 milhões de emendas para distribuir no seu estado. Isso é impositivo, ou seja, é dele, o governo tem que dar e ele distribui, ok. Só que sai dinheiro extra dos ministérios, que passam pelos deputados também, ok? Bem, esse dinheiro extra, ele não deveria chegar na mão da esquerda, porque isso significa dar força política aos adversários. Mas chega. Chega por quê?
chega por causa da Secretaria de Governo, que é incompetente, que não ajuda o governo em nada, comandada pelo general Ramos. Então você vê lá dentro a esquerda rindo, debochando, porque o governo que eles batem dá dinheiro para eles fazerem política nos seus estados. A oposição ri porque chega dinheiro para eles, sendo que o governo, eles são contra o governo. Então eles ficam rindo, eles ficam debochando do presidente Bolsonaro, graças à incompetência, infelizmente, da Segov, da Secretaria de Governo, e eu vou ter que dizer o nome, do ministro Ramos. Então essa história de que o governo está distribuindo dinheiro para que se apoie, o Arthur Lira, é história. É história. Desculpa, eu até queria que se distribuísse a emenda extra orçamentária, que não é ilegal, para que o deputado se empodere e fique satisfeito, porque ele vai fazer política no seu estado com aquele dinheiro, com aquela verba. Isso não tem ilegalidade nenhuma, imoralidade nenhuma. A mídia é que diz que isso é imoral para tentar desgastar o presidente Bolsonaro. Mas, infelizmente, nem para isso o governo tem competência. Não estou falando do presidente, não. Eu estou falando quem cerca o presidente Bolsonaro. Mas, sobre o Ramos eu não falo mais. Isso, o presidente tem um carinho por ele e eu não vou ficar aqui agora esbravejando contra o Ramos. Isso é problema do presidente e não problema meu. Certo é que o presidente Bolsonaro não mentiu quando ele disse que o Brasil está quebrado, está mesmo, nas contas públicas, está quebrado, e que ele não consegue fazer nada. Significa que ele não consegue manejar isto. Ou seja, hoje, para ele continuar com o auxílio emergencial, ele teria que cortar gasto de algum setor. Da onde? Da onde? Se ele corta da saúde, reclamo. Se ele corta entre os militares, reclamo. Se ele corta dali, reclama. Se ele corta da educação, reclama. Acabou. Ok? Então o presidente sabe que sem o auxílio emergencial a popularidade dele vai cair, e ele sabe que isto é um prato cheio para o que a esquerda quer fazer contra ele, que é o impeachment. Mas o presidente Bolsonaro resolveu, entre salvar a sua pele e salvar o Brasil, ele resolveu salvar o Brasil. Essa é a história para quem estava achando que o presidente falou besteira. Minha única crítica é que eu acho que ele sofre de sincericídio, não deveria ter falado. Mas já que falou, esse é o nosso presidente, verdadeiro como sempre, mas as suas verdades acabam dando margem para que os seus inimigos deturpem a sua fala. Mas esse é o nosso presidente. Eu prefiro um presidente sincero e a sua sinceridade se transforma em arma para o adversário do que celebrar a falsidade que nós sempre tivemos na presidência da República. É isso. Se você entendeu, compartilhe. Muito mais do que você compartilha qualquer live minha, porque este é o tema do momento e as pessoas precisam entender o que está acontecendo, ok? A Aline Ferreira está dizendo, corta dos deputados e senadores. Sim, eu acho que deveria cortar. Mas quem é que vai cortar? Bolsonaro? Para que no outro dia ele não seja mais presidente da República? Não, os deputados e senadores que deveriam cortar. Ué, eu topo. E os outros? Eles não toparam entregar o dinheiro do fundão para combater a pandemia. Você já acha que eles vão entregar o dinheiro
para fazer alguma espécie de auxílio emergencial, eu topo. Assino qualquer documento. Agora, e os outros? Agora, querer que o presidente corte, aí é o presidente assinar a sua sentença de morte. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o nosso presidente, Deus abençoe você e sua família. Se puder, compartilhe.